Olá, meu nome é Peter Groenendijk, eu sou professor do Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp e faço parte do corpo docente do programa de pós-graduação em Ecologia. Hoje eu vou estar falando do meu trabalho com dendroecologia e biologia da madeira e mais especificamente as coisas que a gente desenvolve no Dendrolab, que é o laboratório de dendroecologia e biologia da madeira. Trabalho muito com florestas tropicais, tanto florestas tropicais mais secas como a Caatinga quanto na Amazônia. E essas florestas tropicais, elas, apesar de cobrirem uma parte pequena do globo, elas têm um papel muito importante no ciclo de carbono do planeta. Elas absorvem dióxido de carbono na hora de fazer fotossíntese, estocam isso em sua madeira. E entender a dinâmica de como isso funciona, né, as taxas de crescimento, é muito importante para saber se essas florestas estão absorvendo carbono ou estão emitindo carbono. Isso tudo tem muita relevância para estudos relacionados a mudanças climáticas. Então, entender essa dinâmica e o funcionamento das florestas é muito importante e muito interessante também, e é uma das grandes áreas que eu atuo, tentando entender como é que árvores crescem, quais são os fatores climáticos e ecológicos, ambientais em geral, que afetam esse crescimento, e também como elas funcionam. Para além desses estudos mais ecológicos, mais ecofisiológicos, também trabalho bastante com o uso de recursos, tanto recursos florestais madeireiros, como por exemplo essas toras aqui sendo carregadas em um caminhão no Camarões, quanto produtos florestais não madeireiros, como frutos, resinas, casca, etc. Isso porque o uso correto, sustentável desses recursos é de extrema importância para as pessoas que moram nessas florestas e que dependem das florestas para sua subsistência e para toda a flora e fauna. Então, o trabalho do meu laboratório gira em torno desses dois aspectos, a dinâmica e funcionamento de florestas tropicais, e também buscamos pesquisar a sustentabilidade do uso de recursos florestais. Como é que a gente faz isso? A nossa principal ferramenta nesses estudos é a madeira. Madeira é resultado do crescimento secundário de árvores, arbustos e lianas, né? Então, enquanto elas vão crescendo em diâmetro, vão depositando xilema para dentro, floema para fora, né? Então a madeira é o xilema, esse xilema secundário. E mais especificamente, o nosso trabalho foca muito no estudo dos anéis de crescimento, que são essas marquinhas que existem na madeira, né? Esses triângulozinhos brancos, e que delimitam o que a árvore cresceu a cada ano. E com isso a gente consegue reconstruir a história de vida do indivíduo, tentar entender quais fatores causam anéis mais largos e anéis mais estreitos. Por exemplo, um ano mais seco geralmente resulta num anel mais estreito, e um ano com mais chuva, um anel mais largo. E a gente faz isso a partir de vários aspectos da madeira, né? Não só, quando a gente olha para um pedacinho de madeira, não só para a largura do anel do crescimento, mas a madeira tem aspectos anatômicos, por exemplo, que a gente pode pesquisar também. Então, por exemplo, o tamanho ou a largura dos vasos do xilema que transportam água retém aí informações ecológicas e climatológicas bem interessantes. Mas também podemos fazer análises químicas ou isotópicas na madeira, que também então resultam aí em outros sinais, né? São múltiplos sinais que a gente consegue medir na madeira e a partir daí reconstruir diversos aspectos ecológicos, fisiológicos, de distribuição etária, de crescimento e assim por diante. Para obter madeira, a gente trabalha, eu trabalho nas florestas, a gente tem diversas formas de estar obtendo essa madeira. Uma das formas é trabalhar com madeireiras, né? Então a gente vai para a floresta, para áreas onde árvores estão sendo exploradas, por exemplo, essa floresta no Camarões, onde eu fiz meu doutorado, trabalhei com uma madeireira lá. Ou trabalhamos buscando árvores que já estão mortas ou que foram serradas para uso local. E dessas árvores, então, isso aqui é um iroco, uma imagem impactante, mas árvores são cortadas na floresta, né? E dessas árvores, então, nós coletamos discos e usamos esses discos para medir os anéis de crescimento, mas, na verdade, a maioria das nossas amostras são advindas de amostragens não destrutivas, né? Isso quer dizer que a gente faz um furinho nas árvores e nem sempre isso é fácil, né? As árvores tropicais são bastante duras. Por exemplo, nesse Limbali, também no Camarões. E, bom, com um pouquinho de esforço e um pouco de perseverança, a gente consegue, então, obter as nossas amostras, que são, em grande parte, esses charutinhos de madeira, que a gente, então, leva depois para o laboratório, cola nesses suportezinhos e prepara a superfície para medir os anéis de crescimento.
Tá, legal. Então, o que a gente consegue fazer com essas informações? Bom, eu vou dar alguns exemplos de resultados das diferentes abordagens. Então, acho que o principal resultado são essas taxas de crescimento, né, ao longo da idade dessas árvores. Então, temos árvores aí de 200, às vezes 300 anos, e elas têm uma taxa média de crescimento, e no caso dessas florestas que estão sendo exploradas, elas geralmente têm um diâmetro mínimo de corte, né? Então, as árvores precisam atingir 60 centímetros de diâmetro para poderem ser cortadas dentro da legislação. E com os anéis de crescimento a gente consegue então determinar qual a idade, por exemplo, 110 anos demoram essas árvores para atingir essa idade de corte. E com isso podemos abordar questões de sustentabilidade de exploração florestal madeireira, neste caso, né? Isso é super importante para garantir que a exploração ocorra de uma maneira responsável, de acordo com regras ou leis nacionais ou as regras de entidades de certificação, por exemplo, o FSC. E se isso não ocorre de maneira responsável, sustentável, a gente não garante o futuro dessas florestas, o futuro dessa flora, dessa fauna e dos recursos aí que também acabam indo para essas pessoas que moram nessas florestas. Outra abordagem, isso aqui é um exemplo na Etiópia, que a gente pode olhar para uma população de árvores e com os anéis de crescimento reconstruir a estrutura etária dessas populações. Então, se olharmos bem nessa população aqui no fundo na foto, não vemos plantas jovens, então há um problema ali de regeneração, e nesse caso é uma espécie bem interessante que as pessoas coletam na floresta, coletam resina da casca dessas árvores, então machucam a casca, que são essas manchinhas pretas que nós vemos aqui. Tem um exudato ali, né, uma resina que sai dessa casca, e ela é coletada e dela é feito um incenso, que nós chamamos de olíbano ou de frankincenso, que foi o incenso levado ao menino Jesus, né? Mirra, ouro e incenso. E no caso, o incenso é de uma espécie de boswellia, né, de uma burseraceae. E ao longo da distribuição dessa espécie, nós vemos esse problema de falta de regeneração. Então, usamos aqui anéis para entender há quanto tempo faz que não regeneram, né, que não entram novos indivíduos na população. E nesse estudo vimos que em alguns lugares já há mais de 50 anos não tem novos recrutas. E aí, combinando isso com dados de mortalidade, dados das populações, fizemos estimativas da produtividade de incenso ao longo do tempo. E vimos que em todas essas populações, em uns 17, 18 anos, essa produtividade vai diminuir 50%. Isso é bastante preocupante e, novamente, um exemplo de como é que a gente pode usar anéis de crescimento, estudos de idades das árvores para tentar obter aí uma sustentabilidade do uso de um recurso, nesse caso um recurso não madeireiro. E aqui um exemplo de um estudo mais ecofisiológico, no caso é um estudo feito na Bolívia, no Camarões e na Tailândia, né, com 12 espécies, nas quais nós olhamos para o crescimento das árvores e também usando isótopos de carbono para a eficiência do uso da água. Com o aumento de CO2 na atmosfera, as árvores, ao abrir os seus estômatos, elas conseguem uma maior quantidade de CO2 por unidade de água que perdem. Então, se você dividir CO2 por H2O, você tem a eficiência do uso da água, e ela vem aumentando ao longo do tempo. E é isso que nós encontramos, né? Então, o Water Use Efficiency, né, a eficiência do uso da água, aumentando nos últimos 150 anos. E, muito interessante, não resultou num aumento das taxas de crescimento. Então, as árvores, elas estão aproveitando aí a maior quantidade de comida na atmosfera, né, a maior quantidade de CO2 na atmosfera, mas isso não está resultando num crescimento mais rápido ao longo do tempo. Isso pode ter a ver com várias outras limitações de crescimento, mas é um resultado bastante interessante para essa discussão do papel de florestas tropicais nesse ciclo de carbono e, com isso, nas mudanças climáticas. As áreas que eu posso orientar projetos, né, as áreas que eu atuo e trabalho, então, todos esses estudos de crescimento e ecologia arbórea, pode ser usando anéis, pode ser usando parcelas de monitoramento também. Um grande foco dessa área de anéis de crescimento são as reconstruções dendroclimáticas e climatológicas, né? Então, usando essa variabilidade do tamanho dos anéis para reconstruir chuva ou temperatura ou outros aspectos climáticos.
Aí, mudanças ao longo do tempo, efeitos de mudanças climáticas no funcionamento de florestas é uma área de atuação forte também. E aí envolve ecofisiologia, atributos funcionais, né, tamanho de vasos, proporção entre tecidos do xilema. E aí podemos juntar essas informações todas em modelos de dinâmica populacional para tentar entender manejo de recursos florestais, por exemplo. Eu oriento projetos de mestrado e doutorado. Mais informação sobre o nosso programa, sobre os docentes, etc., vocês podem encontrar na descrição do vídeo. O meu e-mail está aí, se quiserem entrar em contato. Eu fico muito agradecido pela atenção.